Começa agora o programa Coisas de Cajazeiras, com Cristiano Moura. Olá, eu sou Cristiano Moura. Estamos começando agora o 5º episódio da primeira temporada do programa do blog Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão. Neste episódio, vamos reverenciar os mestres na arte de educar com dedicação, paciência e companheirismo, os nossos eternos professores. Na entrevista do dia, contamos com a ilustre presença da professora Elinete Lourenço, atualmente presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais de Cajazeiras. No Almanac, na seção Cajazeirenses e Cajazeirados, que mostra personagens que fizeram e que fazem a história de Cajazeiras, vamos lembrar a figura icônica do Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade. Nas andanças pelo sertão de Cajazeiras, fomos bater em Melancias, distrito de Santa Helena, participar de uma grande festa familiar, a Felança. O programa Coisas de Cajazeiras vai ao ar às terças e quintas-feiras, às 7h30 da noite na TV Diário do Sertão e na Netline HD TV Canal 3. Para assistir pela internet, acesse tvdiariodosertão.com.br e coisasdecajazeiras.com.br. Não saia daí, eu volto já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Sou de uma geração que respeitava os professores em sala de aula e fora dela. Por isso é com tristeza que vejo professores sendo ameaçados e humilhados por maus elementos que agem através da violência e intimidação. Desde os tempos dos colégios Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora do Carmo, onde eu fiz o primário e o ginásio, sempre reverenciei aquelas mulheres, em sua grande maioria, que se postavam diante da turma com a missão de educar e nos preparar para enfrentar e vencer a vida. No curso científico, fui agraciado com grandes mestres no Colégio Estadual Professor Crispim Coelho, muitos dos quais amigos até hoje, lá naquele início da década de 1980. Em Campina Grande, cidade que me deu régua e compasso, tive minha educação formal em nível superior, ocupando os bancos da Universidade Estadual da Paraíba, quando estava havendo a transição da extinta URNE, Universidade Regional do Nordeste. Grandes professores pontificavam nos quadros da instituição naquele final dos anos 80. Noutros cursos de pós-graduação, também sempre primei pela atenção e respeito a praticamente todos aqueles que me transmitiram algum conhecimento. Sou filho de professora, irmão de professora, marido de professora, sobrinho e primo de professores. A todos eles, o abraço fraterno de agradecimento e reconhecimento em nome da mestra Carmelita Gonçalves da Silva, professora de gerações de cajazeirenses. Segura, né? Peraí, Zé. No dia 15 de outubro, comemora-se anualmente o Dia do Professor, profissional muito importante para a construção do saber, mas que nem sempre recebe a valorização devida. A falta de reconhecimento da importância do profissional da educação leva a uma constante insatisfação da categoria que, mal remunerada, enfrenta o desafio de permanecer no magistério diante de condições adversas. A entrevista de hoje é com a professora Elinete Lourenço Rolim, atual presidente do Sinfunc, o Sindicato dos Funcionários Municipais de Cajazeiras, que está ao vivo aqui no estúdio da TV Diário do Sertão. Seja bem-vinda, Elinete. Muito obrigado por estar conosco aqui
neste episódio do programa Coisas de Cajazeiras. É um prazer, estar aqui e dizer que, como professora, como representante da categoria, eu me sinto honrada e muito orgulhosa de ser professora, porque à medida que você ensina, você também aprende. Você abre horizontes, você vai bem além e tenha certeza que está formando pessoas para ter uma visão melhor de mundo, de família, de comunidade. Infelizmente, a gente tem os impasses e hoje estamos perdendo isso. Mas o respeito do aluno pelo professor, mas a gente vai continuando. E a esperança, a fé. E eu acho que hoje o professor tem que perder o medo. O medo de estar na sala de aula, o medo de enfrentar o seu aluno, porque nós sabemos que ele vem com uma carga muito grande de desavenças, de uma família desajustada, de pessoas que está influenciando para que ele tenha outro caminho que não seja aquele. Então, a gente tem que enfrentá-lo, ele tem que estar seguro que ali ele vai ter o apoio, vai ter o carinho, vai ter a segurança de uma pessoa como professor vai ajudá-lo, né? Então, eu acho que é essa a nossa tarefa. E é um orgulho muito grande, uma certeza que nós estamos fazendo o melhor. Elinete, quem é a professora Elinete Lourenço? Onde é que a professora trabalhou? Onde é que deu aula? Ainda está dando aula? Está desenvolvendo outras atividades na sala de aula ou já está aposentada? A professora Elinete Lourenço Rolim, que sempre estudou em escola pública, até pelas condições financeiras. Eu estudei no Monte Carmelo, Janduí Carneiro. Como você também, estudei no Diocesano, na época, que era anexo do Colégio Estadual. Uhum. Também estudei no Colégio Estadual e fui aluna no curso de História e de Geografia e fiz a especialização, todos esses cursos na UFCG, que antigamente era a Universidade Federal da Paraíba. Aqui em Cajazeiras. Aqui em Cajazeiras. Elinete tem lembrança dos seus professores da infância, da sua juventude? Claro. Ainda hoje eu tenho uma professora que mora na Praça João Pessoa, Dona Neres. Foi minha professora no 3º ano. Anélis Flor. Anélis Flor. Tenho também Márcia Macedo, que era esposa, né? Eu tive bons professores no colégio diocesano, Nazaré Lopes, no colégio estadual, e Nicinha. Tem muitos professores que eu tenho uma referência muito grande. Nazaré Lopes foi minha mestra e eu sempre segui. E, por sinal, minha prima. Uma geração de ouro, né? De ouro. Um orgulho muito grande, porque o colégio estadual era uma referência. Verdade. Era uma referência, né? É verdade. Nós tínhamos o melhor ali. Mesmo com Monsenhor Vicente, durão, mas tinha que cantar o hino nacional. Eu acho que você lembra disso. Lembro disso. Eu ainda alcancei isso. Eu estudei lá no começo dos anos 80. Professor Xavier Gualberto, professor José Francisco de Abreu, professora Mercedes Holanda, ainda tem essa história de semanalmente a gente ir lá, o hino nacional, entrar em fila, enfim. Eu acompanhei isso aí. Sim. E aí, como professora, nos anos 80, quando com apenas 24 anos eu fiquei viúva, e aí fiz o concurso, um dos primeiros aqui, e fui lecionar na rede municipal em Cajazeiras, que até hoje continuo. Nunca quis ter 2 vínculos, porque a minha função como mãe e viúva, eu não dava conta da família e de 2 vínculos. Tinha que cuidar dos filhos também. E da vida, né? E da vida. E aí, depois de muito tempo, nós formamos, eu fui uma das fundadoras do sindicato de Cajazeiras. Sim. E aí, que foi naquela época da luta do comercial, quando era municipal, e foi através de uma greve
que muitos foram demitidos na época, que nasceu o Sindicato dos Funcionários Municipais de Cajazeiras, né? Com eu, Rizomar, professor André, Lúcia, Tevaldo da Caixa, Sim. entendeu? Então, foram esses os fundadores do Era a turma do colégio comercial, Era, não do comercial. E eu estava já inserida lá e fui a primeira secretária. E como o nosso advogado, assim, já que nos orientava, tinha BAU, né? Sim, Eriosvaldo. Que Silva. estava. Então, eu tive muita gente boa ao meu lado que me acompanhou. Então, Isso foi em que ano, Elinete? Mais ou menos 85, 86. Mais ou menos isso, né? O embrião do Sinful, que é a origem do Sinful, que vem daí. Vem daí, né? E daí, de lá para cá, eu continuo no Sinfuc até hoje, né? Francisco da Neve passou 4 gestões. O primeiro presidente foi professor Rizomar, que é irmão Sim. de Léa, né? Sim. Mas só quis um mandato. Darneve assumiu e hoje eu já estou no 4º mandato, né? Só foram 3 presidentes. Agora, em novembro, o sindicato faz 30 anos. Reconhecido, filiado às entidades, e filiado à CUT, né? A Confetan e como também a FESPEM. E aí a gente tem hoje nós estamos ramificando com 10 sindicatos na Regional do Sertão, acompanhando. E o Sinfuc é referência, né? Claro. Referência, nós nos encontramos uma vez no mês e aí a gente dá assistência a esses sindicatos nas reivindicações, nas questões com os prefeitos. E há uma luta constante, né? O sindicato tem feito... Eu acho que é um dos sindicatos mais atuantes de toda a Paraíba pelo que municipal. Se observa, um dos sindicatos municipais mais atuantes, de fato, é o sindicato Nós somos referência. Nós somos referência. E já congregando desse tanto de gente ao seu redor. Ou seja, o sindicato já deu cria. Já deu cria. Amanhã mesmo eu vou estar em Carrapateira, na eleição do presidente de lá. É chapa única, mas nós temos que acompanhar. Claro. Entendeu? Então, é uma luta constante, mas é muito boa, porque cada vitória é um reconhecimento enorme, é uma alegria enorme, porque você tem a certeza que nós estamos adquirindo, conseguindo vitórias e conquistas dessa classe. Quais as grandes conquistas do sindicato, Elinete, que você poderia enumerar? Eu acho que foi a questão dos pagamentos atrasados de 2008, mas uma das maiores que nós tivemos foi a questão que nós não ganhávamos nenhum salário mínimo e nós entramos na justiça e ganhamos, que foi a maior causa que nós conseguimos. Todos os funcionários receberam, né? E aí a gente conseguiu, a partir daí, ganhar o salário mínimo. Foi uma grande conquista. Aí vem a questão de 2008, que nós recebemos. Sim. E agora nós estamos aí com a de 2012, salários atrasados, do governo de Carlos Rafael. Nós temos o reajuste do piso salarial, que nós, infelizmente, Carlos Rafael, da época, nós já entrávamos na justiça que ele não quis pagar, mas, mesmo assim, ele antecipou. E a gente ainda está com essa causa que está conjunta hoje com aos atrasados e penetrada no que José Aldemir está fazendo, né? Sim, porque o não pagamento do integral, né? reajuste do piso salarial. Porque, veja bem, nós, como professora, a gente lamenta, essa é uma das maiores causas que nós temos também atualmente, lamentamos que o gestor tenha entendido, ele pagou em 2017, e comprou uma briga desnecessária com os professores. É lamentável. E ele colocava na rádio, parabenizava os professores. Mas nós não queremos parabéns. Nós queremos nossos direitos. Reconhecimento. Eu acho que o maior presente que um gestor pode dar é reconhecer o trabalho do professor. O professor só cobra aumento de salário? Não, nós cobramos também qualidade de ensino. E isso tem dado retorno, esse tipo de cobrança? Em parte.
Em parte. É uma luta contínua. É contínua, em parte, né? Porque nós cobramos condições dentro das escolas, merenda escolar. Sim. Nós, não só de professor, como nós estamos falando hoje de professor, então, nós cobramos, eu acho que a escola, a educação, tem que ser de qualidade. Em todos os níveis. Em todos os níveis. E a escola tem que ser um lugar que o aluno se sinta bem, acolhido, feliz. Um lugar que eu possa dizer, eu saí da minha casa, que talvez não seja um lugar tão bom, mas eu vou para um lugar que me acolhe. Então, nós precisamos fazer isso. E nós temos dado... Esse ano, a gente deu um salto, o IDEB subiu, a maioria das escolas até ultrapassou algumas escolas, e isso é resultado do desempenho do professor. E o que eu mais lamento é que o gestor coloca como se fosse mérito da secretária, de toda a equipe da secretaria. O secretário não trabalha sozinho. Não trabalha sozinho, é de toda a equipe, é do professor, é da merendeira, é do auxiliar de serviço, todo mundo. Do supervisor, é do guarda. Então, essa luta é nossa, essa vitória é nossa. É do sindicato, que está sempre cobrando, tá certo? Então, não é só da secretária, né? Muita gente fica dizendo que é da secretária de Educação, mas é nossa. O dia 22, toda aquela questão de mostrar o que é que tem em Cajazeira, o que é a Secretaria de Educação. Mas ser um professor, aquilo ali não existe. E uma das brigas maiores do dia 22... É desfile de escola de samba, né, aquilo? A questão da escola, a briga maior do dia 22 foi exatamente que nós fomos mostrar o lado feio da cidade, que era professor reivindicando o piso salarial. Um direito. Um direito nosso, que nós... Ora, eu posso ganhar R$10.000 em Cajazeiras como professor. Se o MEC me dá, o governo federal me dá um reajuste de 6,81, o prefeito tem que pagar. O recurso é federal ou é municipal? Federal. O dinheiro já vem de lá. Já vem de lá, entendeu? Não é... Essa conta não bate para nós. 6,81, ele dá um reajuste de 2,94. Essa conta não bate. Essa matemática não é exata. Então, está faltando. E é por isso que nós estamos brigando. Alguém faltou a aula aí, não foi, Neto? Alguém faltou a aula. De matemática. De matemática. Então, nós não vamos calar nunca. Nós vamos reivindicar. E uma coisa que nos preocupa é exatamente a propaganda que se tem, né? Que está fazendo bem feito, que é bom, mas para fazer bem feito, você tem que cuidar da educação, você tem que cuidar da valorização do professor. E nós nos sentimos assim massacrados como professor, como educador, como uma parte importante da sociedade. E que importante, né? Porque você hoje está aí, você acabou de falar, mas você teve que passar pela sala de aula, você teve que ter professores. E sou grato a todos eles. O prefeito é prefeito porque ele passou na sala de aula, ele teve professores, ele estudou. Sem isso, ninguém chega a lugar nenhum. Verdade. Entendeu? Então, é preciso que reconheça isso. Eu costumo dizer, e vou repetir aqui, não adianta cobrir a cidade de ouro se você não valoriza o professor, educação, saúde, segurança. Tá certo? Nós parabenizamos o asfalto que está aí na cidade, a cidade está sem buracos, parabenizamos todas as obras, mas nós queremos o nosso reconhecimento, a nossa valorização, porque dessa valorização vai surgir pessoas boas, vai surgir uma cidade melhor. Sem isso, não vai ter progresso, Cajazeiras. E isto mostra que a cada um que passa, a cidade que ensinou a Paraíba a ler, esqueceu de ensinar os seus prefeitos a nos pagar os nossos direitos. Isso é triste. Elinete, os professores municipais de Cajazeiras têm condições de crescimento profissional? Existem cursos à disposição? Eles são liberados para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, por exemplo? Olha, hoje em Cajazeiras, nós não temos, eu acho que mais nenhum professor que não tenha especialização, certo? Eu acho que isso foi uma
uma conquista de longos anos. Todo mundo foi fazendo, Foi todo fazendo. mundo se Quem não qualificando, fez foi né? porque não quis mesmo. Mas a oportunidade teve. Mas teve. E esses que não fizeram já estão aposentados. Sim. Tá certo? Porque foram aqueles que se acomodaram. Claro. E no plano de carreira, que foi elaborado também pelo CIFUC, lá dá direito você se afastar para fazer mestrado, doutorado. Por sinal, tem uma turma que está indo para Pau dos Ferros fazer isso, né? Um mestrado. Porque, felizmente, nós temos professores qualificados. Felizmente. Nós temos grande maioria. A grande maioria. Cajazeiras tem a grande maioria. E isso é jus aos grandes centros que nós temos aqui, né? Isso é muito bom. Isso é ótimo. Então, quem não fez uma especialização, vamos dizer, não, porque não quis, né? Porque foi por aí. Mas a chance Mas existiu. a chance existiu. Então, nós temos essa chance. Então, nós temos grandes profissionais dentro da educação. Elinete, as condições de trabalho nas escolas do município são adequadas? Em parte, falta algumas coisas, mas nós cobramos e temos conseguido. Hoje, quase todas as escolas são climatizadas, tá certo? Já é muito mais conforto para professores, né? E alunos. As escolas foram todas limpas, né? Foram as que não estavam em péssimas condições foram revitalizadas. Então, nós temos escolas adequadas, né? Falta em algumas, mas isso é uma luta constante. Transporte escolar está funcionando? Transporte escolar funciona, está funcionando. Merenda. Merenda escolar, às vezes fica de péssima qualidade, mas nós temos um conselho. O que funciona dentro do município também são as questões dos conselhos, porque são os conselhos que vão lá e vão tem força, né, para fiscalizar. O da saúde é muito bom, está aí. O da educação, dos conselhos mais atuantes de Cajazeiras, eu acho que é a nível de Paraíba, porque Sim. o conselho da educação é muito bom. E o da merenda escolar está aí, caminhando para dar. Até porque nós temos uma política que todos os conselhos têm alguém do SINFUC lá dentro. Sim. Entendeu? Tem alguém que a gente se reúne e vai fazer uma avaliação de como está esse conselho. O da educação, da saúde, do Fundeb, todos nós estamos inseridos lá dentro. Até porque a própria estrutura do conselho exige que o sindicato que indique. Para contemplar todas as camadas da sociedade, não é isso? E nós estamos lá dentro. Isso eu tenho dado esse exemplo a nível das outras cidades. Vocês têm que estarem dentro do conselho, porque você acompanha o que está acontecendo dentro de todo o município, dentro da estrutura do município, o que é que está faltando, o que é que não está. E os desafios atuais para os professores, quais seriam? O reajuste do piso salarial. Esse é o calo. Esse é o calo. Esse está machucando. Daqui para janeiro, porque a grande preocupação é essa. Porque tem uma coisa que nos preocupa muito. Nós não somos, eu acho que, reconhecidos como peça importante também para a justiça. Porque as nossas causas adormecem. É de 8 a 10 anos. E a questão do reajuste do piso salarial de 6,81 para... Nós não pode passar esses anos todos. Não pode, isso é verba para alimentação, para alimentação. Nós precisamos, daqui a pouco, nós temos outro reajuste no próximo ano. E aí, o que é que vai ser? Nós vamos juntar, esse vai ficar aí, como está 2012? Porque tem uma coisa mais importante do que o teu salário... Absolutamente. Não tem. Eu trabalho para ter o meu salário. O seu conforto salarial lhe dá conforto em todas as outras áreas. Como é que em 2012 nós ficamos sem nossos salários? Verdade. A saúde ficou 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. Educação, 2 meses. E até hoje a gente não recebeu. Nós sabemos o que é isso. Nós sabemos quem ganha um salário mínimo, o que passou, que até hoje está endividado. Quem não tem outra fonte de renda. Quem não tem outra fonte de renda. Um companheiro. Entendeu? Enfim. E a gente fica assim se perguntando... Eu queria, e você vai para a justiça? Não, isso não é da minha competência. E de quem é? E de quem é? Se está errado, a quem é que nós devemos recorrer? O Ministério Público, a todas as instâncias que tem aí. Mas nós não podemos ficar com uma causa
Quer dizer, quando eu for receber meu salário de 2012, talvez eu nem receba. Quem vai receber são os meus netos. Verdade. Né? Verdade. Porque tem muita gente, nós temos 40 pessoas de 2008 que ainda está aí, o dinheiro está na conta do sindicato e que ainda não recebeu por conta da assinatura do alvará da justiça. Alguém faleceu e tem todo o trâmite burocrático. 40 pessoas. Não é isso? Então, são essas coisas que emperram os nossos direitos e o desafio é grande. O que fazer? E a gente é cobrado, o sindicato é cobrado, né? Mas o que é que a gente pode fazer? Obrigar um juiz a assinar um alvará? Infelizmente, não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Porque este sindicato tem lidado muito, tem mudado muito o seu dia a dia, de como agir, que é o diálogo. Olha, esse atraso de pagamento da saúde e dos demais, eu tenho ido todos os dias na secretaria para ver a verba que está entrando, o que é que está entrando, para que o servidor, que secretaria pode pagar, que categoria pode pagar. Gente, é uma luta constante, isso é muito cansativo. Quando a nossa política, o que nós reivindicamos é que todos recebam no 5º dia útil. Quem trabalha merece receber, não importa se é professor, Claro. se é o gari, se é o médico. Prestou o serviço, tem que fazer jus. Você fica nessas esmolas, Verdade. como se a gente tivesse atrás, como se nós não tivéssemos direito a receber quando nós trabalhamos. Então, isso é muito ruim, isso é horrível, a gente se sente pequena. Escutei isso a minha vida toda. A entrevista de hoje foi com a professora Elinete Lourenço, atual presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais de Cajazeiras. Muito obrigado, Elinete, pela participação aqui no nosso programa Coisas de Cajazeiras. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui e dizer, professor é professor e nós temos que nos valorizar. Depende muito de nós mesmos. E Cajazeiras precisa provar que ensinou a Paraíba a ler e que vai continuar ensinando. É isso aí. Obrigada. No próximo bloco, no Almanac, o quadro Cajazeirenses e Cajazeirados, apresentando personagens que fizeram e que fazem a história de Cajazeiras. Também mostraremos parte do acervo histórico da sessão Retrovisor e as datas comemorativas da semana. Não saia daí. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, já estamos de volta aqui e no Almanac de hoje, no quadro Cajazeirenses e Cajazeirados, que mostra aqueles personagens que fizeram e que fazem a história de Cajazeiras, vamos lembrar da figura icônica do Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade, o apóstolo da educação. A cidade de Cajazeiras ainda não tem a dimensão da importância do Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade no processo de desenvolvimento educacional, econômico e social, patrocinado pela sua ação administrativa e visão profética. Quando, no ano de 1969, foi nomeado diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, iniciava-se um processo de construção de um polo educacional no interior do Nordeste brasileiros. Passados 10 anos, em 1979, no dia 1º de agosto, Padre Gualberto se torna o primeiro diretor do campus 5º da UFPB, tendo sido grande incentivador e principal interlocutor para que a Universidade Federal da Paraíba se instalasse em Cajazeiras. Enquanto exercia suas atividades, foi um educador incansável, afeito a desafios. Na época da implantação do primeiro curso superior no interior da Paraíba, encontrou inúmeros obstáculos e muitos incrédulos, mas superou a todos e saiu vitorioso. Enfrentou outros no ensino do 1º e 2º graus, quando foi diretor, por exemplo, do tradicional Colégio Diocesano Padre Rolim, que estava passando por uma grande crise e poderia ter as suas atividades paralisadas.
assumiu a direção e resolveu o impasse. Era um homem superador de crises, um homem de soluções. Fato idêntico aconteceu com o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, com a saída das Irmãs Doroteias. Mais uma vez foi convocado por Dom Zacarias para resolver o problema e lá estava Padre Gualberto assumindo ao mesmo tempo a FAFIC, o Colégio Diocesano e o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, além das suas atividades religiosas. Era de fato um homem obstinado pelo trabalho, um apóstolo da educação e da fé, como nos mostra agora o professor Chagas Amaro. Se vivo estivesse, o Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade teria completado, no último dia 14 de outubro, 97 anos de idade. O Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade foi um dos maiores educadores que Cajazeiras e o Alto Sertão tiveram no século XX. Só para lembrar, antes de 1970, antes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras ter começado a funcionar, ela teve vários diretores, inclusive algumas pessoas de alta representação na sociedade cajazeirense que não eram padres, que não eram sacerdotes. E a faculdade não conseguia deslanchar, não conseguia aparecer. Eu me recordo que num dos carnavais de Cajazeiras, do final dos anos 60, alguns jovens daqui da nossa cidade desfilaram em plena Avenida Presidente João Pessoa, carregando um caixão de defunto, e nele estava escrito: aqui jaz a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras. Todavia, quando Dom Zacarias Rolim de Moura, criador da FESC, Fundação do Ensino Superior de Cajazeiras, entidade mantenedora da FAFIC, quando Dom Zacarias nomeou o Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade, aí a faculdade começou a ter impulso e entrou em funcionamento. Em 1969, só para lembrar, eu estava terminando o 2º grau. E minha meta era ir embora para São Paulo, iludido com a história do Sul Maravilha. Até porque eu pensava em fazer agronomia e não tinha condições de fazer, porque a agronomia só tinha lá em Areia, o vestibular era muito complicado, muito difícil, eu não tinha, enfim, condições de ir fazer agronomia em Areia, então eu ia embora. Mas o Padre Gualberto apareceu na minha vida, numa conversa que tivemos na Rádio Alto Piranhas. Ele me aconselhou a não somente não ir para São Paulo, mas me aconselhou a fazer o vestibular. E ele me fez acreditar que a faculdade funcionaria no ano seguinte, e assim aconteceu. A faculdade entrou em funcionamento em 1970 e eu fui da primeira turma, que concluiu em dezembro de 73. Num determinado momento da história da educação aqui em Cajazeiras, o Padre Gualberto era diretor da FAFIC, diretor do Colégio Diocesano Padre Rolim e diretor do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Ele esteve à frente do Colégio Nossa Senhora de Lourdes no momento em que as Doroteias entregaram a direção do colégio à diocese e no interregno entre a chegada das irmãs escolares de Nossa Senhora, essas que estão ainda hoje à frente do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Então ele acumulava FAFIC, Colégio Nossa Senhora de Lourdes e Colégio Diocesano. Do Diocesano falo eu e falo de cátedra porque era o vice-diretor, era a segunda pessoa do colégio, o padre era o diretor. Então, vocês imaginam que é você dirigir 3 estabelecimentos de ensino ao mesmo tempo como dirigia o Padre Gualberto. Só isso mostra a dimensão que teve o Padre Gualberto na educação. E tem mais, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, ele criou o curso técnico de laboratório, curso profissionalizante. Assim como criou no Colégio Diocesano Padre Rolim o curso técnico em enfermagem, que foi encampada pela UFPB no momento em que a UFPB encampou os cursos da FAFIC. Então o Padre Gualberto já tinha sido diretor do Liceu Paraibano, diretor do Colégio Estadual de Pombal, reitor do Seminário Nossa Senhora da Assunção, aqui em Cajazeiras, e me parece até diretor da 9ª Regional, sim, com certeza, me lembrei agora, diretor da 9ª Regional de Educação de Cajazeiras. Tudo isso mostra o quão importante foi o Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade para a educação em Cajazeiras.
foi eu diria, foi a grande figura que deu continuidade à obra educacional iniciada no século XIX pelo padre Mestre Inácio de Souza Rolim. Eu diria mais ainda, sem medo de errar. O padre Gualberto, o Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade, foi o padre Rolim do século XX na história da educação de Cajazeiras. A ele, toda Cajazeiras deve. A ele, toda a região deve, até porque a FAFIC formou os primeiros professores para Cajazeiras, para dezenas de cidades da Paraíba, para cidades do Ceará e do Rio Grande do Norte, e até do Pernambuco, porque nós tivemos, nos primeiros anos da FAFIC, alunos desses 4 estados da federação. Então, toda a honra seja dada ao Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade, porque ele é, na verdade, merecedor. No dia 14 de outubro, o Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade completaria 97 anos de vida. Ele faleceu em 2007, numa noite de São João, e o seu corpo foi velado ao som do forró realizado no Chamegão, numa inominável falta de respeito ao cidadão que mais contribuiu para que Cajazeiras se tornasse um centro de ensino superior. Dentre as homenagens ao apóstolo da educação, o Conselho Administrativo do Centro de Humanidades da UFCG e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovaram a criação da Comenda Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade, que é natural de Uiraúna, numa propositura do diretor do campus de Cajazeiras, Dr. Antônio Fernandes. Já a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Jeová Campos, que denomina de Monsenhor Luiz Gualberto de Andrade o conjunto habitacional Cidade Madura, construído pelo governo do estado em Cajazeiras. Padre Gualberto recebeu a missão do bispo Dom Zacarias Rolim de Moura de instalar a FAFIC, tendo sido seu primeiro diretor. O sacerdote também foi o primeiro diretor do campus da UFPB e diretor do Colégio Diocesano Padre Rolim, do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e primeiro reitor do Seminário Nossa Senhora da Assunção. A fotografia que nós vimos agora há pouco mostra o padre Luiz Gualberto de Andrade, ladeado pelo bispo Dom Zacarias. Vamos colocar na tela aí novamente isso. Estão aí o padre Gualberto e Dom Zacarias impondo o grau de licenciatura à primeira aluna formada pela Instituição de Ensino Superior de Cajazeiras, a FAFIC, em 15 de dezembro de 1973. Que belíssima imagem. Já em 1º de agosto de 1979, novamente Dom Zacarias e padre Gualberto, comungando com o mesmo pensamento de que esta região ganharia muito mais se para aqui viesse um campus da Universidade Federal da Paraíba, pegaram todos os bens que pertenciam à FAFIC, no que se relacionava ao ensino, claro, e deixaram para serem campados pela UFPB, que tinha à frente o reitor Linaldo Cavalcante de Albuquerque, que aparece nessa fotografia. Os alunos, a partir daquele histórico dia, deixavam de pagar suas mensalidades e passavam a ter ensino gratuito. Estão aí o reitor Linaldo, o então deputado Edme Tavares e o padre Gualberto. Foi, de fato, uma grande conquista. No dia 15 de outubro também é comemorado, vejam só, o Dia da Normalista. Normalista é professora. Em 1936, 10 novas professoras foram formadas no Colégio Padre Rolim, a nossa velha escola normal. Vemos aí nessa fotografia já carcomida pelo tempo, em pé da esquerda para a direita, as professoras formadas em 36, Maria Mercedes Reis de Carvalho, Maria Dirce de Lacerda, Maria Noemi de Souza, Maria Augusta Dantas Lira e Aldenor Almeida Paletó. Sentadas estão Idelzuíte Rodrigues Pires, Maria Elci Jucá, Maria Esvir Cândido, oradora da turma, Julita Guimarães Coelho e Edmar Barreto Rocha. Que bela imagem essa das normalistas de 1936.
Já o Dia do Médico é celebrado anualmente em 18 de outubro. Os médicos são os responsáveis por cuidar da saúde das pessoas, né? Por esse motivo, essa data é destinada a homenagear o trabalho destes profissionais. Os médicos podem ser generalistas, ou seja, não ter uma especialização em nenhuma área específica da medicina, ou especialista, quando são peritos em alguma área, como endocrinologia, estética, cardiologia, obstetrícia e dentre outras. Registro a data e deixo o meu abraço aos amigos médicos Joab Salles, Carlos Antônio e Deusdete de Leitão. Ser médico foi realmente uma dádiva de Deus, realmente, né? Porque eu sempre tive vontade de servir ao mais humilde, né? Aos mais pobres. E então eu tenho esse desejo de ser médico. Desde que pequeno eu tinha esse desejo de ser médico. Terminei o curso, faz 50 anos que eu terminei o curso em Recife de medicina, de médico. 50 anos de dezembro nós completamos 50 anos. E então eu fico satisfeito em atender o público como médico, como profissional, certo? Eu me sinto realizado, certo? Me sinto realizado. Na verdade, eu acho que o médico deve cumprir a tudo que é necessário, tudo que é exigido do médico. Hipócrates já dizia, certo? Então, eu me sinto, na verdade, trabalhando já com essa idade, mas trabalhando com esses 50 anos de formado, como se fosse no início. Como se fosse no início. Concluí na Faculdade de Ciências Médicas em Pernambuco em 1968. Estou completando 50 anos, como já disse. E de lá para cá, vim para Cajazeiras e me vinculei à minha terra. Não poderia deixar de fazer esse atendimento aqui na cidade onde eu nasci, porque, na verdade, eu me sinto realizado, como já disse, em ser médico, em servir o povo. Quais são as principais lembranças de Dr. Deusdedit ao longo de tantos anos de dedicação? Não, as lembranças são as melhores, realmente, que eu posso dizer. Lembranças de que na verdade, eu sirvo ao povo sem pensar em remuneração, certo? Remuneração. Estou fazendo aquilo que mais eu desejei, certo? Ao longo de tantos anos, o senhor passou por várias realidades da medicina. Como era ser médico no passado e como é ser médico nos dias atuais? No passado era um pouco mais difícil, porque eu terminei, fiz uma residência médica, já vim com residência médica para Cajazeiras, isso já facilitou bastante. Hoje, as faculdades estão, quando conclui o ano, tem a obrigação, quase a obrigação de fazer residência. Eu já fiz minha residência, isso me facilitou bastante do meu atendimento. Mas eu fui médico do antigo Sandu, Emprego Federal, depois do Estado, e hoje me encontro no PSF. Mas estou no PSF por demais satisfeito em atender aquela camada mais pobre, mais humilde, e fazendo tudo para que eu seja uma pessoa que não mude o meu modo de atender. Por mais que a pessoa fique sobrecarregada no trabalho, eu continuo fazendo um esforço para atender bem e a população de Cajazeiras e da região. Dr. Deusdedit, quais são os outros profissionais médicos aqui de Cajazeiras e de toda a nossa região que o senhor, ao longo de tantos anos, teve a oportunidade de trabalhar e também de reconhecer os grandes profissionais que eles são ou que foram? Eu, quando terminei, que eu vim para cá, terminei a residência de Cajazeiras, aqui tinha o Dr. Valdemar Pires, um grande médico, Dr. Diodato Cartacho, que hoje a maternidade é com o nome do Dr. Diodato Cartacho, um grande obstetra. Tinha Dr. Sabino Rulim Guimarães, oftalmologista, que tem aquela clínica no nome dele. Tinha Júlio Maria Bandeira. Todos esses profissionais, se eu esqueci algum, mas todos esses profissionais eram profissionais de grande potencialidade, certo? O Diodato era uma pessoa que eu aprendi muito com ele na parte de obstetrícia, apesar de fazer a residência, mas aprendi muito. O Dr. Sabino era outro que me orientava bastante, Dr. Valdemar Pires, Dr. Júlio Maria Bandeira,
Então, doutor Barbosa, que trabalhou no Sandu, todos esses médicos, eu aprendi muito com eles. Eles eram médicos bastante competentes e experientes. O que valia mais é a experiência, quer dizer, quando ele termina e faz mesmo residência, mas tem do médico estar orientando a parte prática, que é onde você vai testar seus conhecimentos. Então, para o senhor, a medicina e ser médico é um verdadeiro sacerdócio. Você agora disse certo, porque eu vim para Cajazeiras também para dar uma assistência à senhora minha mãe, que era uma senhora muito doente, com DPLC, problema de asma, e eu, quando terminei a residência, vim logo para cá também pensando em dar esse apoio a ela, certo? E ela ficou vibrando, meu pai, Leitão, bem-vinda, porque eu estava na terra, servindo na terra onde eu nasci. E tenho certeza que irei ter muitos anos de vida para continuar prestando serviço a essa população que tanto necessita. Que maravilha! Está aí o doutor Deusdedito Leitão, ele que foi diretor do Hospital Regional de Cajazeiras por 12 anos, agora está completando 50 anos de medicina, trazendo aí boas lembranças nessa matéria que homenageia o Dia do Médico, que é em 18 de outubro. E a FAFIC está realizando um evento de marketing, nós vamos mostrar essa matéria no próximo bloco. Também estaremos as andanças pelo sertão de Cajazeiras. Fique ligado, eu volto já. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. O curso superior de tecnologia em marketing da FAFIC cedia a partir de hoje o segundo encontro de marketing e negócios, o EMARC, com o tema A Inovação e a Pesquisa como Instrumentos para o Desenvolvimento Sustentável, Tecnologia, Empregabilidade e Mercado. O evento contará com palestras, oficinas, rodas de ideias, cases de sucesso e uma feira com exposição de produtos e serviços de empresas parceiras. A realização deste evento é uma oportunidade importante para divulgar, refletir e discutir o ensino e a prática empresarial, de modo a propiciar o debate de temas relevantes, integrar professores, alunos, empresários e público em geral, a fim de buscar soluções para os desafios do atual mercado. Participe, vai até sexta-feira. Quero convidar você, estudante, profissional e empreendedor, para participar do segundo encontro de marketing e negócios da FAFIC, em especial de minha oficina, Design Thinking, recriando ideias de negócio. Juntos poderemos compreender necessidades e problemas dos usuários e prototipar novas soluções, de forma a gerar mais valor e competitividade. Design Thinking é uma das metodologias de criação mais modernas e inovadoras da atualidade, utilizadas por empresas como a Google. Te espero aqui. Até mais. E foi realizado no último sábado, no distrito de Melancias, em Santa Helena, cidade aqui da microrregião de Cajazeiras, o terceiro encontro da família Félix de Moura, a reunião anual dos descendentes de Antônio Félix de Moura e Isabel Correia Lima. O evento é chamado carinhosamente de Felança. Olha aí a quantidade de pessoas, de primos, de parentes, aderentes e agregados que estavam lá. A Felança reuniu dezenas de netos, bisnetos, trinetos e tetranetos do casal que estiveram reunidos durante a celebração eucarística, que foi seguida de almoço dançante ao som de João Dino e Vaval Amaro. O sobrenome Félix pode ter surgido na região de Veneza, na Itália, e deriva do latim Félix e Felicis, que significam feliz, sortudo, bem-aventurado. Outra linha aponta que o sobrenome Félix poderia ter sido inspirado na fênix, o pássaro lendário da mitologia grega, que morria e em seguida renascia das próprias cinzas. Já Moura é um sobrenome de imigrantes portugueses provenientes da cidade de Moura, pertencente ao distrito de Beja, na região do Alentejo.
em Portugal, claro. Além de ser usado para identificar quem nasce nessa região daquele país europeu, Moura também pode significar muralha. E a festa rolou, José Dias Neto, por toda a tarde do sábado. Quem tiver de azul aí é primo, parente, aderente ou agregado, como a gente gosta de dizer aqui no nosso sertão. Foi de fato muito animado. Essa tristeza aí que a gente está vendo é porque foi antes do almoço. Daqui a pouco o povo começa a pinotar ali na parte do salão com muito mais coragem. Isso é tradicional da família. Estão aí divididos por mesas as famílias, os amigos próximos, as esposas, as noras, os genros, marido de neto, de bisneto, de trineto, enfim, toda a família reunida lá no distrito de Melancias, em Santa Helena, para realizar a felança, o terceiro encontro anual da família Félix de Moura, dos descendentes de Antônio Félix de Moura e Isabel Correia Lima. Mais notícias regionais é só acessar www.coisasdecajazeiras.com.br. E no final do 5º episódio da temporada de estreia do programa Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão, lembramos que a educação é a mais poderosa arma que você pode usar para mudar o mundo. Obrigado a todos os professores que fizeram parte da minha formação. Na música do dia, Tânia Maia encanta e nos faz pensar. Quem com pó de giz, um lápis e apagador, deu o verbo a Vinícius Machado de Assis Drummond. Um abraçaço para Luciano Filmagens, meu amigo, para o radialista Léo Feitosa, para a minha amiga Jusileide Lacerda, lá em João Pessoa, para o psiquiatra Luiz Carlos Albuquerque, em Recife, e para Marcelo Martins, o tampa de crush da M3 Soluções. Obrigado a vocês pela audiência, a José Dias Neto e aos Masters pelo auxílio luxuoso, e até o próximo episódio do programa Coisas de Cajazeiras na TV Diário do Sertão. Tchau, tchau. Santos Dumont, crianças têm tantos dons, só que às vezes não sabem quanto só se descobrem o que o mestre enxergou. Se faz um país com professor, um romance, um croquis, com professor, um poema de amor, din-din, um país pra ensinar seus jovens. Só se faz um país com professor, um romance, um croquis, com professor, um poema de amor, din-din, um professor. Vem com pó de giz, um lápis e apagador. Deu o verbo a Vinícius Machado de Assis Drummond. Quem ensinou piano, tom? Quem pôs um lápis de cor nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh? Quem foi que deu asas a Santos Dumont? Crianças têm tantos dons, só
se faz um país.